eu cheguei aqui com uns 25 problemas, eu estou voltando com 60. Né? Porque eu estou voltando diferente do que eu já sou, né? Porque é um tema muito forte, mas eu queria fazer uma pergunta, tipo assim, nessa situação hoje na nossa sociedade, qual o patamar que está isso, né? Que está esse pensamento seu, né? Sobre o parto humanizado, até que ponto, onde é que está alguma lei que proíba ou que nos dá garantia a isso? Porque eu sou muito cuidadoso nessa questão. Por quê? Porque quando envolve o meu direito, eu não quero saber quem está na minha frente, é meu direito e pronto, né? E nisso passei recentemente por um caso desse, que minha filha de 15 anos, ela teve o bebê dela, né? E nisso o pai dela foi proibido no hospital, e eu acatei isso, mas eu acatei com o coração apertado. Por quê? Porque eu não sei no meu pensamento se tem alguma lei que me garante essa situação, que me garante o pai dela lá. Porque se tivesse uma lei que falasse, não, garante isso, o pai dela teria assistido o parto da minha filha, né? Minha filha, acho que foi sozinha que ela teve um acompanhante, não foi? Teve um acompanhante, mas era o marido que queria. E quando envolve família, eu acho que ele tem um direito dele, eu ia estar junto com ele, ia passar por cima de quem fosse, buscar lei, buscar uma polícia, o que for, mas a lei tem que ser garantida, né? Se não pegar a minha filha, levava para casa. Então, mas só que como um leigo nessa questão, né, eu sou muito leigo nesse quesito, né, tanto que me acordou até para me estudar um pouco sobre essa situação. Por quê? Porque se tem esse sistema, eu como liderança de um povo no estado de São Paulo, e isso vai ser me confrontado de diversos momentos, né, onde eu não ia ter olhar para isso, e agora me causando essa questão, eu vou sair daqui já com esse problema de analisar, buscar, onde saber o direito, buscar realmente para que mude, pelo menos no meu contexto, e o que eu causo também, mudança de outros contextos também. Então eu queria saber onde é que está isso, como é que eu faço para buscar isso. E outra coisa, como nós estamos buscando também em Guarulhos esse sistema, né, quer saber como é que se faz para preparar uma pessoa para fazer um parto humanizado, até onde eu consigo isso, né? Como buscar isso para as pessoas, que nem minha irmã é interessada nisso, e outras mulheres também que é interessada nisso também, né? Talvez até causar a primeira equipe, né, de parto humanizado de um município, acho que de Guarulhos, que Guarulhos não tem isso. Tem hospital que a mulher quer ganhar bebê, vai no hospital como em qualquer lugar. Eu queria saber disso. Só para complementar enquanto passa, é por isso que a gente, por exemplo, da educação, quando a gente dá aula para refugiados, a gente acrescenta no nosso processo de ensino-aprendizagem, não sei se é assim com o pessoal da Bibliaspa, a questão dos direitos do refugiado. Porque é importante a gente fazer chegar à população de uma maneira geral quais são os direitos, quais são os respaldos que a gente tem em relação a isso. E, por exemplo, no caso dos refugiados, a Acnur, que é o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, eles têm N cartilhas em várias línguas que fala sobre os direitos, mas quem é o refugiado que nem tudo que está acontecendo vai pegar uma cartilha e ver lá, agora eu vou estudar qual é o meu direito. Então a gente tem que, isso é uma coisa pessoal minha, assim, que através da educação levar esse conhecimento do direito para as pessoas. Eu vou fazer a pergunta também, aí de repente você já pode responder as duas, porque eu acho que é bem próximo. Bom, ontem eu falei aqui, né, que eu tenho uma filha, minha filha vai fazer 14 anos agora, dia 1º. Eu fui mãe aos 18 anos, né, 18 para 19 anos. E assim, até fiquei um pouco emocionada aqui quando você estava falando, porque bem essa realidade, né, eu tive a minha filha no Hospital Antoninho aqui em São José, que é um hospital que tem assim, eles têm já, pelo menos naquela época, eu não sei hoje como é, né, mas de fazer o parto mesmo normal e tal. Só que até que ponto, aí é a minha pergunta, né, até que ponto é interessante, porque eu ouvi muito dizer o seguinte, de forçar o parto normal, né, até que ponto isso é interessante, e enquanto doula, né, enquanto pessoa que trabalha com isso, como que eu, enquanto mulher, né, eu posso me sentir segura também. Eu acho que é interessante porque a gente tem bastante jovens aqui hoje, né? Como a mulher ela pode se sentir segura, porque um dos maiores medos é o medo da dor, né? É um medo constante.
E também tem aquela questão do bebê virar, não virar, como que a doula vai saber isso, como que vai ser feito esse procedimento, se tem um acompanhamento desde o pré-natal ali, né, como que é feito esse pré-natal, se existe um pré-natal específico com a doula para o parto humanizado. Então acho que seria bacana você falar sobre essa situação, porque um dos pontos que você colocou, e é fato, eu costumo dizer que eu não tive parto normal, eu tive anormal. Né? Porque é justamente aquela propagação de, pô, eu inclusive assim, a minha filha tem 14 anos e eu não tenho a menor ideia de ter outro filho. Justamente porque a gente fica traumatizado, e eu lembro que o médico ainda falava assim, todas as mulheres vêm aqui e falam a mesma coisa, ano que vem você tá aqui de novo. Eles continuam falando isso. Eles falam, e continuam, né? É muito triste saber isso, porque foi uma experiência terrível, muito boa pela parte da maternidade e tudo mais, obviamente, mas muito triste por esse descaso, né, que a mulher passa. E aí, independente da idade, eu acho que quanto mais nova, pior. Aí acho que seria bacana você falar sobre isso pra gente. Começar com a pergunta dele, em relação ao que aconteceu com a filha, foi contra a lei. De fato, todas as mulheres, durante o trabalho de parto, o parto e o pós-parto, têm o direito de ficar com o acompanhante o tempo inteiro. Sua filha sofreu uma violência a partir do momento que o pai do filho dela, que estava com ela, não conseguiu acompanhá-la. Isso é uma violência, isso é um abuso, isso é contra a lei. Mas como é possível fugir disso, né? Como é possível não ter os seus direitos respeitados? Então, aí acho que eu vou entrar um pouquinho no que ela perguntou e um pouco nesse contexto da atuação das doulas, das obstetrizes, enfim. Então, acho que a gente tem no Brasil esse cenário que eu comentei, de uma epidemia de cesáreas, de um atendimento obstétrico bastante marcado por abusos e violências durante o pré-natal, a gestação e o pós-parto. E a grande maioria dos profissionais que essa mulher gestante ela vai ter acesso durante todo esse período vai ser pela enfermeira, que muitas vezes atende no posto, e a médica. Essas duas profissionais, elas têm um mundo de mulheres para atender, tem tempo lá, a gente sabe como é, principalmente o Sistema Único de Saúde, que eu defendo muito, porque ele é fundamental e estruturante. Se não houvesse SUS, o que seria da população afrodescendente, que é a maior usuária do SUS? Então, eu defendo muito o SUS, no entanto, ele está sobrecarregado. Então, é muito difícil uma mulher ter um atendimento adequado durante o pré-natal, o parto e o pós-parto, muito por conta de estrutura mesmo. E aí, nessa brecha, nessa situação de existe um cenário ruim, um cenário cheio de violência, como é que eu faço para tentar driblar, né? Aí surge o papel da doula. Então, as doulas são mulheres, a definição, né? Profissional que acompanha o parto, profissional que dá apoio físico e emocional durante esses 3 períodos. A doula, historicamente, ela sempre existiu. O que está se fazendo hoje é a profissionalização. Então, mulheres que acompanham outras mulheres durante o trabalho de parto, é milenar essa cultura, né? Nós sempre estivemos juntos de outras mulheres nesse período. Mas, num contexto urbano, num contexto como o nosso, de uma super mega cidade e tal, as pessoas acabam ficando muito individualistas, assim, no sentido de a gente mal conversa com o nosso vizinho muitas vezes, e aí essa tradição muito de as mulheres próximas, porque eram sempre as mulheres próximas que iam auxiliar nesse momento, a gente perdeu, a gente não tem. Eu acompanhei um pouco desse processo de doulas mais mulheres naturalmente doulas,
na aldeia lá da Tenundeporã e da Caleptã, que lá ainda tem algumas parteiras e que elas fazem esse acompanhamento bem ancestral. Mas na grande maioria das vezes a gente não tem acesso a isso hoje. As mulheres não têm uma mulher que possa acompanhar. Por isso que surge uma profissional para fazer esse acompanhamento. Então a doula vai fazer durante a gestação alguns encontros com essa mulher, uma média de 3 a 4, 5 encontros, em que ela vai fornecer para essa mulher toda essa orientação que a gente conversou aqui, mas de forma extremamente mais detalhada, a gente pratica alguns exercícios com a mulher que vão facilitar durante o trabalho de parto. A gente faz nessa mulher algumas massagens que auxiliam a ela lidar com alguns desconfortos durante a gestação e ajuda muito a ela a aliviar as dores durante o trabalho de parto. E a doula, ela vai ser o ponto de apoio diferente do acompanhante. A doula não é o acompanhante da mulher. Apesar de ela ser uma acompanhante profissional de parto, por mais que eu sou muito sentimento, quando eu estou atuando, eu estou muito ligada às questões técnicas que estão envolvidas ali, as questões fisiológicas. Então, não é que eu não me envolvo com essa mulher durante o trabalho de parto, mas é muito diferente do envolvimento que um pai, uma amiga, uma mãe vai ter com essa mulher. Então, a doula não substitui de forma alguma esse acompanhante. A ideia era que ela seja complementar. Então, acho que pensando ainda mais específico no caso que você contou, que para você foi uma experiência, apesar de normal, muito traumática, que forçaram o parto normal. Quantas horas você ficou em trabalho de parto, Ney? 11. É uma média, assim, para a mulher, primeira gestação, é uma média razoável mesmo. A maioria das mulheres, no primeiro parto, ficam mais ou menos de 6 a 18 horas em trabalho de parto. Só que, o que faz com que algumas mulheres passem por esse processo de uma forma extremamente dolorosa e sofrida? Eu acho que esse é o ponto. O parto, dificilmente você vai encontrar uma mulher que vai falar: não doeu, não senti nada. Eu nunca acompanhei, mas eu já vi mulheres falando isso. No entanto, eu nunca vi uma mulher que não sinta dor em trabalho de parto. Mas acho que a dor, ela vem. Agora, o sofrimento não precisa vir. E aí, o que faz evitar esse sofrimento? Um acompanhante profissional de parto para te orientar, para que tudo aquilo que está acontecendo com o seu corpo naquele momento é fisiológico, é normal, está tudo certinho. Uma pessoa que possa te incentivar, te estimular a ficar em posições mais adequadas que geram menos dor. Ela vai te estimular a resgatar a sua força interior para conseguir passar por aquele processo. Então, o relato das mulheres que passam pelo parto humanizado, que eu não odeio essa palavra, mas é a palavra que a galera da saúde usa, eu prefiro parto com respeito. Você passar por 11 horas de uma experiência de parto com respeito, sem sofrimento, dificilmente vai te gerar traumas. Na maioria das vezes, o que eu consigo presenciar é uma mulher que sai uma leoa empoderada desse processo. Uma mulher que sai do processo se sentindo a pessoa mais poderosa do mundo, porque ela colocou um ser humano no mundo. E é isso que a gente está roubando das nossas mulheres. A gente está roubando esse poder. E nada é por acaso. A quem interessa que as mulheres se sintam poderosas? A quem interessa que a mulher, ao invés da principal lembrança que ela tenha durante o seu trabalho de parto, o sofrimento, ao invés de, olha, eu sou a dona da minha vida, eu posso tudo depois disso aqui. E é o que a gente tem percebido com
Infelizmente, gente, a gente está conseguindo, acho que existe um movimento de doulas, um movimento de obstetrizes muito forte rolando no Brasil todo, mas infelizmente ainda é uma porcentagem muito pequena da população, não é nem que tem acesso pensando no financeiro, mas é também pensando nas informações. Isso tudo que a gente está falando aqui, você encontra na internet. Mas é isso, você precisa de alguém que te ajude a chegar nas informações corretas, alguém que vai com você caminhar e te explicar junto, alguém que vai fazer com que o seu processo de gestar, de parir e de cuidar seja alegre e não seja um peso, né? Eu não estou falando que a gente vai fazer milagre e resolver tudo, não é isso. Mas é encarar diferente um momento que pode ser um momento mais precioso da sua vida, né? Eu queria falar uma coisa, mas fugiu. Aí se alguém quiser falar, acho que fala eu. Primeiro eu queria agradecer as meninas, todas, que trouxeram, né, que falaram sobre isso hoje, né? Nós estamos imersos numa sociedade que é machista e que diz que o mundo foi feito para a gente, né? Nós homens. E isso faz com que a gente não escute os outros, os diferentes, e nesse caso as mulheres. Então, escutar essas informações diz respeito, tudo isso diz respeito a gente, né? Eu sou gay, eu não tenho uma parceira, mas eu tive uma mãe, eu podia ter uma irmã, eu tenho amigas, e esse tipo de informação é muito poderosa, né? Isso fortalece a gente enquanto ser humano. Eu queria trazer uma informação que a gente falou ontem, mas bem cedo, na primeira mesa que eu participei, que é o aumento da transmissão vertical do HIV da mãe para o filho, né? Nós tivemos um aumento de 30% da transmissão vertical. Por quê? Porque as mulheres estão sendo menos observadas, notadamente as mulheres negras e não brancas, estão sendo menos observadas durante o pré-natal, que elas devem fazer a testagem, né? No geral, as mulheres já são pouco observadas no controle dessa infecção. Por quê? Eu já fiz esse levantamento com algumas amigas minhas e até convido vocês a fazer com a área de atuação de vocês. Muitas mulheres só fizeram testagens para HIV no número de filhos que elas têm. Então, teve que fazer para o pré-natal, mas não faz como uma prática recorrente. Por outro lado, nós gays temos uma constante, né? A gente faz essa testagem mais vezes. Uma justificativa do aumento das mulheres, o aumento da morte das mulheres pretas pelo HIV, porque não só o aumento da infecção, as mulheres pretas estão morrendo mais de HIV, inclusive, do que homens, né? O segundo número de mais mortes por HIV são dos homens pardos. Então, as primeiras são as mulheres pretas, depois os homens pardos. E a gente não sabe disso, a gente não vê. Essa infecção das mulheres aumentou por causa das relações abusivas, né? Então, a mulher que não vive uma relação abusiva, ela não consegue falar com o seu parceiro, ela não consegue negociar com o seu parceiro o uso do preservativo, né? Então, a gente está falando, eu estou trazendo esses dados para que a gente possa pensar que tudo isso que as meninas trouxeram nos diz respeito de muito perto, né? Ainda que pessoalmente eu não seja uma mulher, isso diz respeito a mim. Isso está falando da sociedade que eu vivo. Isso está falando da vulnerabilidade que todos nós estamos sujeitos. É isso que eu estou falando. Tá? Esse aqui? Então, indo na mesma linha que o Cadu falou, do quanto esse tema diz respeito a todos nós, né?
Eu sou doula também. Eu trabalhei 5 anos num grupo de gestantes lá no bairro dos Freitas, que é um bairro de periferia, principalmente com adolescentes, né? Mulheres jovens. Eu até no começo ficava impressionada, as que tinham a minha idade já estavam no 4º filho, assim, né? As que eram jovens como eu, então as de primeira viagem eram bem mais jovens. E essa é uma realidade, né, da nossa sociedade. E nesse momento, é engraçado que eu estou trabalhando num outro bairro, né, que até a Ellen também tem projetos lá, de um outro lado da cidade, numa outra periferia, e eu estou trabalhando diretamente com os meninos, os adolescentes, os rapazes, e esse tema da sexualidade aparece o tempo todo nas nossas conversas, no nosso dia a dia. A gente fica fazendo uma horta, então é todo esse lidar com a terra, né? Esse lidar com a natureza, que é feminina, que é mulher, que é cíclica, né? O tempo todo desperta neles reflexões e esse tema, né, da sexualidade, da relação com as mulheres, vem o tempo todo nessa lida com as plantas, com as ferramentas, com a terra, e que no fundo é a mesma coisa, né? Acho que se a gente for olhar para o processo de colonização dessa terra, o processo de dominação dos corpos femininos, acho que é o mesmo processo. Então eu queria perguntar para o Bruno e para o pessoal Guarani, Caimbé, enfim, Cariri-Chocó, Pancararé, Pancararu também, Pancararu, enfim, os representantes indígenas aqui do momento, né? Como é que vocês, dentro do contexto de vocês, né, do movimento que você participa, das aldeias que vocês vivem, como é que está se construindo essa sexualidade dos meninos, principalmente? Qual que é o lugar, talvez, desse útero, dessa vagina, o lugar dentro desse contexto social, sabe? Como que se olha para isso? Essa é uma curiosidade que eu tenho. Eu estou curiosa com isso. É isso. Então, como eu moro na aldeia, então a gente já está acostumado a ver parto, né? Então não é assustador para nós. E como falou hoje, que ia falar só sobre, eu gostei do discurso dela, hoje nós vamos falar sobre vagina e buceta, é a coisa que a gente mais gosta. Na aldeia, Todos gostamos. Hoje vamos falar sobre vagina e buceta, é a coisa que os índios mais gostam. Então não se preocupe, porque contra nós não vai ter problema. Gente, posso só fazer um parênteses rapidinho? O parto é uma coisa muito importante. Só um parênteses rapidinho, depois a gente quer voltar para falar sobre prevenção, direitos reprodutivos e SUS. O parto é uma coisa que a gente tenta incentivar muito na aldeia, porque o CESAI que entrou na aldeia, começou a trazer carro nas aldeias, eles usam muito essa questão de incentivar as mulheres a ir para o hospital. Então a gente na aldeia deixa livre, só que a gente quer que as mulheres continuem ganhando na aldeia. E muitas delas não gostam de ir no hospital, porque elas têm vergonha, que é outra realidade. Meus filhos nasceram tudo em casa, então a gente já está acostumado, como que é a questão, e a gente tem uns costumes que tem que ser preservados. E nas cidades não se preserva, porque nada tem valor. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo para você ver como é que nasce um Guarani. Então, quando a mulher fica grávida, então a gente tem as parteiras que entendem, né? Daí os médicos falam, mas como que ela sabe? Não, sabe por causa de um ensino milenar há muitos anos,
que os médicos não sabem. Então, o costume guarani não é igual ao do médico. Então, a mulher consegue ver tudo. É como se fosse um computador que ela está vendo a criança lá dentro e a gente não consegue. Então, as parteiras são muito boas. E os costumes que precisa acontecer é que existe um problema muito sério, que às vezes as pessoas têm aquela costume de falar que as mulheres indígenas fazem parto de cópula. Isso aí é ficção. Então essa é a visão que eles pensam, que as índias ficam assim, né? Como falou ali, parto dói para todo mundo. Então não é fácil. Então a mulher sofre ali 5, 6 horas, 10 horas, até desmaiar às vezes acontece, né? Porque é sofrido. Então a gente tem uns preparos que, por exemplo, quando vai ganhar criança, principalmente se for à noite, então a gente acende a fogueira dentro da casa para esquentar para o corpo da mulher ficar mais quente, para ela ficar mais calma. E outra coisa, essa parteira ela vai trazer algumas coisas para ela tomar para aliviar alguma forma de líquido, de remédio que se toma, para aliviar, para a criança ficar escorregadia, entendeu? Para sair com mais facilidade. Porque a criança tem aquele sufoco, então você já joga as coisas para amolecer, né? Então tem todas essas coisas que facilitam na aldeia. A outra coisa que ajuda é que a mulher ela não fica sossegada enquanto o pajé não chegar. Porque dentro da aldeia a gente tem um costume assim, que se o pajé não estiver lá, a mulher já fica com medo, né? Ela fala, essa criança não vai sair. E às vezes acontece muito. Então acontece, eu vou dar um exemplo só para você entender. Uma das minhas crianças que nasceu, né? Então minha mulher ficou a noite toda gemendo, gritando de dor, e vai, estava chovendo. E aquele escuridão desgramado, eu não gosto de sair na floresta, no meio das coisas, né? Dos espíritos. E eu fico, aí quando chegou de madrugada, eu fui obrigado a ir atrás lá e peguei um pano, acendi e saí naquele escuridão e fui chamar o pajé. Então já fazia 6 horas que estava ali gemendo e nada. Daí de repente o pajé veio e benzeu. Daí no que ele faz aquele benzimento de pajelança, daí ele benzeu tranquilo, daí ele tomou um chimarrão lá em casa, ele foi embora e falou assim, daqui 15 minutos nasce. Daí ele saiu, quando demorou 15 minutos nasceu. Por quê? Porque a gente tem um costume que a gente tem que seguir dentro da aldeia e valorizar, e a gente acredita. Por quê? Porque na aldeia a gente acredita em inveja, essas coisas, né? Então outra pessoa pode desejar coisa ruim pra gente e essas coisas ficam presas na mulher. Então por isso que o pajé tem que estar ali em todos os partos, porque as coisas ruins vai pegar dentro dela, vai atrapalhar e a criança não vai sair, vai ficar presa ali dentro. Enquanto o pajé não chegar e não arrancar, e dar aquela passada, no que ele passa ele já limpa, então isso facilita. Então essas coisas na aldeia, é bom a gente continuar acreditando, porque a gente sabe que o branco não acredita nessas coisas. Quando a criança nasce, daí a gente tem um costume, que eu fiz com todos os meus filhos, né? Então a gente pega a placenta e a gente faz um buraco e põe atrás da porta, que é simbólico, que você tem que respeitar a placenta. E há 15 anos atrás, mais ou menos, eu discuti com o Estado e falei que tem que respeitar as mulheres indígenas. E daí foi criada uma lei no Estado de São Paulo, que quando a mulher ganha criança no hospital, daí a mulher, quando vem para casa, vem com um saquinho e traz a placenta. Foi eu que briguei naquela época, só que ninguém sabe disso, né? Então a mulher traz e põe lá dentro. Então essas coisas, para nós é importante, porque a gente tem que valorizar a nossa cultura e fortalecer o parto dentro da aldeia. Porque a gente não quer que as mulheres venham para o hospital, porque lá é bonito, porque você vai tomar um negocinho, você vai ganhar uma bolsa lá do Dória lá, você entendeu? Então não pode fazer essas coisas não, tem que continuar dentro da aldeia. Outra coisa que os médicos falam para nós, que eles falam assim, mas é perigoso o parto que vocês fazem, porque como que vocês cortam o umbigo? Né? A gente corta com um jeito mais simples, como foi falado, natural. O natural nunca deu problema, o científico deu. Então muitas mulheres cortam no hospital, por mais que as tesouras tem todas aquelas coisas de modernidade, matar as bactérias, mas tem problema. O nosso corte não tem problema. Até hoje, nesses milênios que existem, nunca uma criança passou mal. Os dois hospitais a gente sabe que passa, porque a gente corta de um jeito simples, não é científico. Como que a mulher corta? Como que a parteira corta um umbigo? Vai ganhar um livro quem acertar.
Pode. Não, no hospital, né? Mas na aldeia. No mato, eles nem conhecem isso aí. Não. É simples. Você pega uma taquara e você corta. Aquela coisinha você corta ali e acabou. Nunca vai pegar bactéria. Porque lá dentro não existe nada. Entendeu? Não tem bactéria. Então você corta e acabou. Tem algumas culturas, só reforçando um pouquinho desse corte diferente, né, do cordão umbilical, tem algumas culturas, eu já faço isso, tem algumas culturas que cortam com fogo, porque o cordão não tem nós é com taquarinha, nós é com taquara, cada um de um jeito. E aí o índice de infecção é muito menor mesmo. Sim, é igual a taquara, porque a taquara você abre ela, não tem bactéria. Então, normal, você pode beber água ali, é normal. Tá? Esse é o nosso jeito lá de parto. Obrigado. Alô. Em poucas palavras, gratidão por todas as manas que aqui estão. Isso que vocês nos falam, eu como homem, criado numa sociedade machista, dentro da quebrada, de uma formação totalmente violenta, não pensei que esse processo de formação poderia deixar um cara tão rígido como assim com os processos que a vida deixa, entende? Mas pensando em mães, irmãs, tias, amigas, entende? O quanto que isso nos possibilita até para a gente pensar e saindo daqui também mais um grupo de resistência, porque são um tipo de informações que é o que você falou, eles têm na internet, tem no Google, mas os procedimentos, né, e as orientações ele nunca porque não é acessível, entende? Conhecimento é poder e isso aqui se faz um grupo de resistência com muito poder, de possibilidade e que nós tenhamos consciência de passar isso para frente, né? O papel da doula como é importante, não sabia, não tinha essa sensibilidade, achei que no hospital seria mais um processo de cuidado do que fazer em casa, né? E quanto que isso dá a possibilidade da gente também criar um grupo de fortalecimento para que mais pressione o Estado, para que isso seja cada vez mais acessível, né? Quem tem recursos, quem tem grana, vai lá no Alto de Pinheiros e faz, na banheira, né, quente pra caramba dentro de casa, com todo o aparato, com estrutura, faz vídeo, faz foto e tudo mais. Mas as brothers, as nossas parças que estão na quebrada, é todo um procedimento de muita violência, né? Para além de outras coisas. Então, se você tem um processo de gestação muito violento, eu penso depois que o processo de educação dessa criança também, eu acredito, pode me corrigir, seja também dolorido, né, por essas questões. Ninguém consegue ter um procedimento quando sente muita dor, né? Você não consegue ter muito amor quando você sente muita dor. Então, deixa sensível essas questões. Prometo que eu irei me aprofundar e não é uma fala de demagogo aqui, mas por uma questão de posição social que eu ocupo, né? Conforme eu disse, em 2002 a gente começou com o objetivo de música e aonde pôde possibilitar essas formas e essas plataformas de conhecimento que a gente possa viralizar, compartilhar e dar orientações também. Você explicou dos procedimentos de massagens, né? Que eu acredito que esse mesmo processo pode servir até para as manas que estão em casa no processo de cólica, entre outras coisas, que também negam os medicamentos, o quanto isso é importante. Então, assim, é uma tarde incrível, de muito aprendizado, de muita riqueza. Me sinto um cara com vantagem social, que preto da quebrada não tem privilégio, isso é coisa de branco, entende? Então, é muita vantagem social para a gente, numa tarde como essa, numa grande confusão política, poder escutar coisas como essa, né? E isso são coisas que daqui para frente, num projeto de 20, 30 anos de tomada de poder novamente, quem sabe isso também não esteja nos nossos planos de governos a nível federal, porque isso não é discutido. As figuras que representam as nossas pautas de esquerda também não sabem disso, não estão sensíveis a isso. Primeiro que majoritariamente é composto por homens, então a política ela deve se fazer muito mais por mulheres, justamente por essas questões. Eu fui criado, tanto eu quanto os meus irmãos, por mulheres. Acredito que eu tive uma boa formação. Na minha casa não tinha esse negócio que homem sai para a rua e mulher fica em casa fazendo. Tive sempre um processo desde aprender a cozinhar, lavar, passar. E a casa que nós pudemos montar onde puder, conseguimos receber os outros jovens, tinha a obrigatoriedade de todo que entrar, ler o regimento da casa e todos eles fazer parte das atividades
de limpeza, de organização, de estrutura e direcionamento, né? Tem uma questão da estrutura social que geralmente a gente pergunta: o que você mais gosta de fazer, né? Muitos deles falavam assim: eu gosto de ficar na cozinha. Geralmente aquilo nem é gosto dele natural, e sim porque ele foi direcionado, ele foi forçado a aprender aquilo por uma questão de estrutura mesmo. Então a gente tinha essa rotatividade e a obrigatoriedade dentro da casa de aprender, né? Nas primeiras semanas. Depois deixava mais solto e a gente fazia a rotatividade. O reflexo disso é que depois as mães e os pais vinham agradecer na casa como isso mudou o comportamento desses jovens. E eu costumo dizer, muitos que eu vejo de falar de revolução, querer salvar o mundo, às vezes não aprenderam nem a organizar o próprio guarda-roupa de casa, não aprenderam nem a arrumar a própria cama, não costumaram nem a lavar os próprios pratos, entende? Então, desse processo de reflexão que eu pude ter aqui, eu levo assim com muito amor, né? Essa oportunidade. E já aproveito também agradecendo a figura da Luciana por oportunizar que essas pessoas aqui puderam se conhecer, né? A gente vai trocar os contatos, estamos nos grupos e criar, sei lá, outras plataformas de resistência sobre isso. Agradecer a todos e todas que aqui estão, os estudantes que pôde nos acompanhar, de alguma forma também contribuíram com o processo de escuta, que nem sempre falar é a maior das saídas, né? E me despedir, que ainda tenho que ir para São Paulo ocupar uma mesa, fazer resistência e reverter voto para o Haddad, para o nosso governador Mário França. Acredito aí que possa ganhar. É nóis, família, tamo juntos. Ô Bruno, antes de você ir, uma coisa importante. Você falou sobre a desconstrução e tal. É a segunda vez nessa mesma roda que você nega privilégio de macho. Enquanto a gente estiver tendo que estar 11 horas de perna aberta, cortando a nossa buceta para apertar ponto do marido, para parir homem preto nenhum vai sentar na minha frente e vai negar privilégio de homem machista numa sociedade machista em que morre uma mulher a cada 4 minutos e uma é estuprada a cada 3. Então, assim, de boa, não abra a boca nunca na frente de uma mulher feminista, principalmente uma feminista preta, para dizer que não existe privilégio para macho. Nunca. Nunca. Agradeço que você... Eu não estou recebendo ameaça de morte para ouvir isso. Falou? Beleza. Eu agradeço o que você falou. Não vou falar que você está equivocada, porque seria um comportamento machista sim, mas quando eu falo das questões de privilégio, eu não estou me colocando nesse lugar. Eu acredito que eu tentei vantagem fazer social mais... é privilégio. Ou você assume que você tem privilégio, ou você não assume. Se você não assume que você tem privilégio, eu vou falar, tá errado. Volta lá e aprende de novo, tá desconstruindo errado. Obrigado. Eu estou em processo de desconstrução, irei acatar com muito gosto o que você está falando, que eu acredito que ainda irei fazer essa reflexão. Agradeço pela forma e orientação que você está me colocando e eu prometo que irei entender com melhor forma. Ainda vou processar o que você falou para me entender melhor. Tá. Obrigado, mano. Obrigado. Eu vou aproveitar aqui, né, porque ele está indo, tem algumas outras pessoas que vão ter que sair também, a Marina saiu, e dizer que é isso, né, a gente, esse grupo aqui de roda, de ecologia dos saberes, ele está reunido também no WhatsApp, a gente vai continuar as questões aqui a serem debatidas, mas todos nós estamos em processo de desconstrução e aprendizagem, num tema, no outro, numa abordagem ou outra, né? Nós temos as nossas ignorâncias de um lado, as nossas dificuldades de outro, as nossas sabedorias de outro. E o saber ouvir, se ouvir uma crítica mais dura, ou um pedido de desculpa ou de reflexão, acho que todos nós vamos fazer isso. E eu quero deixar claro aqui a importância que a gente vai levar dessa dialogia, dessas mensagens. A gente vai se encontrar em muitas rodas ainda, então tem muitas coisas para a gente fazer junto, né? Então eu agradeço também. Eu acho que para nós foi um aprendizado, realmente. A gente estava falando aqui, né? Nunca tinha participado também de uma roda, em nenhum lugar, toda a minha vida acadêmica, eu queria ter mais um bom tempo aí, de nenhum debate com o movimento do funk. Então, isso é uma coisa muito... e eu, todos os santos dias, eu escuto críticas ao funk, né? Negativas, coisas assim que jamais... então, assim, esse movimento também da própria roda, de trazer para o debate, né, faz parte desse processo de querer empatia, do encontro, da dialogia. Então, eu te agradeço também, né, nessa tua luta aí. A gente continua, então. A boa viagem. Eu não posso falar nada porque a gente está numa instituição pública, mas faça o que você tem que fazer. Obrigado. Boa tarde.
Gente, acho que antes de fechar, eu queria fazer só mais uma consideração aqui. Eu acho que a gente falou muito e bateu um bate-bola muito legal sobre o que é problemático no contexto obstétrico, mas é legal falar também que, apesar desse cenário bastante difícil, ao longo dos últimos 5 anos, a gente tem percebido alguns avanços, e um dos avanços que a gente conseguiu é que na cidade de São Paulo, hoje, todas as maternidades públicas e privadas são obrigados a aceitarem a presença de doula junto com a gestante na gestação, no parto e no pós-parto. Então, hoje, a cidade de São Paulo é lei que a doula pode entrar. E quem possibilitou essa lei foi a gestão do Haddad. Então, acho que não dá para sair daqui dizendo mais uma vez ele não. O meu candidato é o Haddad, e é o Haddad porque ele está com as políticas de humanização. Eu queria... gente, rapidinho, mas aqui tem um poema que para mim é muito especial e que tem muito a ver com tudo que a gente está falando. Não é meu, sobre parto, sobre coisas. É bem rapidinho, tá? É bem rapidinho. Mas é que para mim tem um significado muito especial esse poema. Chama Resistências. No mundo dos homens, eu sou a mulher empoderada. No mundo dos brancos, eu sou a mulher preta. No mundo das cesáreas, eu sou o parir natural. No mundo da indústria, eu sou a artesã. No mundo do fast food, eu sou o almoço de domingo na casa da avó. No mundo do não tenho tempo, eu sou a calma e a paciência. No mundo do Tinder, eu sou a troca de olhares no busão. No mundo do ter, eu sou o ser. No mundo dos padrões, eu sou a liberdade. Sou Dandara, sou Frida, sou Maria Bonita, sou Rainha Nezinga, sou Joana Dark, sou Violeta Parra, sou a Sata Shakur, sou Angela Davis, sou Rosa Luxemburgo, sou Elis Teixeira, sou Aisha Shabazz. Esses versos chegaram para mim num momento muito especial, depois de eu acompanhar o meu primeiro trabalho de parto como doula. Ser doula hoje, para mim, é a minha revolução. É a minha contribuição que eu quero deixar para as pessoas. É isso, obrigada. Só queria aproveitar aqui o momento, né, que vocês estavam falando, umas informações interessantes. O Hospital Pedreira, que o livro estava citando, é uma referência em Parto Guarani, na Zona Sul de São Paulo. Né? A gente acompanha essa discussão, não é fácil. Né? E é engraçado a gente colocar assim, né, que eu também fico num constante aprendizado para lidar com essa questão urbana. E a gente aprende, inclusive, assim, como é que eu nunca vi um parto, não é? Uma parteira, mas a gente sempre encaminhou, ajudou e tudo, entre outras coisas mais. E nesse foco da questão urbana, por exemplo, a gente foi ressignificando as datas. E aproveitando que a mulherada está aqui, dia 5 de setembro é o Dia Internacional de Luta das Mulheres Indígenas, em homenagem a Bartolina Cissa, que foi uma aimara assassinada feminista há 300 anos atrás. Quando nós começamos a focar essa data, 3 anos atrás, para o Encontro das Mulheres Indígenas em São Paulo, das mulheres no contexto urbano, muita gente falava por que precisava e não precisava, tal. O resultado é que agora, em setembro, teve o Encontro Estadual das Mulheres Indígenas, né? Que foi lá no Jaraguá, com a Soninha Guajajara, e todas essas questões das mulheres e de gênero também colocando, as mulheres do movimento, tudo. Pesquisem Bartolina Cissa. É uma mulher de respeito. E parabéns, obrigado, Lu, por tudo que a gente está vivendo aqui nessa muvuca. Lembra da muvuca de ontem? O que é muvuca? Muvuca, no tupi antigo, é uma mistura de sementes diversas para algo muito bom.
Isso é o verdadeiro significado da muvuca. Obrigada, desculpa ficar aqui, né? É que o Cadu está indo também, vai dar um... Tá, então eu só queria me despedir de vocês, agradecer o encontro, né? A gente tem tão pouco tempo na vida e de vida também, né? Se a gente for pensar que a gente pode viver até 80 anos, para o mundo isso é muito pouco. E então eu valorizo bastante o encontro, a troca. E isso que a gente viveu desde ontem, está vivendo hoje e vai continuar depois que eu sair, é muito bonito e muito importante. A gente precisa se fortalecer, a gente precisa estar atento, a gente precisa estar forte e é isso que a gente está fazendo. Então eu queria agradecer a todos vocês, mesmo que eu não cheguei a conversar, mas eu queria agradecer e me mostrar disponível, né, para que a gente se fale mais vezes e a gente troque mais coisas. Tá ok? Muito obrigado. Cadu, Conceição Evaristo termina um dos livros dela dizendo: a gente combinamos de não morrer.